dirigente, né? Então, agradecemos a todos a presença, a audiência nos canais aqui da nossa querida Comunhão, no YouTube, na Rádio Comunhão, né? E nos sites que provavelmente sejam replicados também, né? As nossas palestras. Como sempre, faremos uma leitura de harmonização, né, do nosso livro editado pela Comunhão Espírita, né? Do nosso maneira de dizer, né? O livro, na verdade, é da autoria do espírito Hilda Pereira Magalhães, né? Psicografado por sua filha Hilda Alonso, e o nome do livro é Conselhos Úteis, muito apropriado para essas leituras iniciais, né? Então, teremos hoje o texto que foi localizado ao acaso, né? Intitulado Mudanças. Não te assustem ou preocupem algumas mudanças na tua vida. Algumas alterações dos teus arranjos materiais e dos teus espaços vitais. Tudo isso é transitório, irrelevante, e não deve atingir a tua paz, a tua tranquilidade de espírito. Certas transformações, não programadas, às vezes são úteis e, ao contrário do que se pensa, vêm abrir novos horizontes, desvendar melhores perspectivas. Não te esqueças de que o Senhor provê tudo e nada acontece sem a sua divina interferência. Basta que entregues tua vida e a de todos que te estão ligados nas poderosas mãos de Deus. Ele se encarregará de dirigir tudo e apontar os melhores caminhos para que se alcancem bom êxito e melhor proveito. Tens usufruído sempre da assistência divina. Portanto, confia, pois ela não te faltará e continuará presente sempre que primares por agir com acerto, seguindo os preceitos do Evangelho de Jesus, que são calcados no amor universal. Bem, queridos irmãos, faremos agora a nossa prece inicial. Logicamente, também contando com a presença dos amigos espirituais, que nós não podemos ver, mas que temos a certeza de que eles se fazem presentes. Muitos deles se fazem presentes neste momento. Como dizia o próprio apóstolo dos gentios, Saulo de Tarso, ou melhor dizendo, Paulo de Tarso. Saulo era antes de sua conversão. Ele dizia que todos estamos acompanhados, ou seja, rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então, isso é verdade, eu acredito. Então, Senhor, pedimos-vos a bênção, a proteção, a orientação de nossos amigos espirituais, de nossos mentores, anjo de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, que sempre estão perto de nós, às vezes falando na nossa cabeça, lá no íntimo, como se fosse uma voz muito branda, amiga, nos orientando, nos intuindo, procurando aconselhar-nos alguma atitude.
E tantas vezes nós temos essa certeza de ouvirmos esta voz, esta orientação, e não fazemos caso delas. E aí agimos com o nosso próprio arbítrio e tantas vezes nos damos mal, né? Então, Senhor, neste momento quero pedir-vos para que nós todos possamos ter esta capacidade, esta sensibilidade de ouvirmos esta voz interior, esta voz amiga que quer o nosso bem, certo? Que tantas vezes vibra conosco, torce por nós, né? E nós, às vezes, na maioria das vezes, nem nos apercebemos disso. Mas então, Senhor, nesta prece queremos pedir-vos que o Senhor possa nos fortalecer nesse aspecto e fortaleça também a este humilde e pequenino palestrante, para que possa, Senhor, bem conduzir esta fala, esta palestra ou estudo na noite de hoje, que tem o tema "Não separeis o que Deus juntou ou uniu". Boa tarde, queridos irmãos em humanidade. É sempre uma satisfação estar aqui no Auditório Bezerra de Menezes, da nossa querida Comunhão Espírita de Brasília, convidado desta feita pela Flaviana, coordenadora de palestras de nossa instituição, para falarmos sobre um tema que envolve a união de duas almas, ou seja, o tema título de nossa palestra ou estudo é "Não separeis o que Deus juntou ou uniu". Frase esta constante inicialmente da Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9, e no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, cujo subtítulo, melhor dizendo, é Indissolubilidade do Casamento, o divórcio. Esclareço, irmãos, que retrocederei um pouquinho no texto bíblico, a fim de nos situarmos cronologicamente, dizendo que na parábola do credor incompassivo, veremos que ao concluir os seus ensinos, conforme consta no livro de Mateus, capítulo 18, versículos 34 e 35, o apóstolo registra que Jesus dissera: "E indignado, o Senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão". Em seguida, no caput do capítulo 19, o apóstolo Mateus, nos versículos 1 e 2, escreve: "Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e curou-as ali." Esclareço que aqui, a partir do versículo 3, começa propriamente falando o nosso tema em estudo, imverbes.
Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Jesus lhes respondeu: não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea, e que foi dito: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois, senão uma só carne? Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, citando Mateus, capítulo 19, versículos de 7 a 9, Kardec fez constar os seguintes questionamentos. Mas por que, pois, disseram-lhe, Moisés ordenou que se desse para a mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Ele lhes respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E aquele que esposa a mulher que outro devolveu, comete também adultério. Palavras de Jesus. O bondoso codificador da doutrina espírita, no sentido de clarear-nos o entendimento, faz as seguintes considerações. Quando Deus disse: não separeis o que Deus uniu. Ou seja, quando Jesus disse: não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências das civilizações. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. O codificador, irmãos, asseverava há 160 anos que o divórcio é lei humana que legaliza separar o que de fato já esteja separado. Que este processo não é contrário à lei de Deus, pois a lei apenas legaliza as ações dos homens e só é utilizada nos casos em que nunca existiu ou não mais exista a lei divina do amor. E Kardec prossegue esclarecendo-nos que nem mesmo Jesus apoiou a indissolubilidade do casamento, ou seja, dessa sua qualidade de indissolúvel, do que não pode ser desfeito, desunido ou desatado. Isto significa que, mesmo no tempo de Moisés,
não sendo a afeição mútua entre dois seres a única determinante do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. Lembra-nos, porém, as palavras do Cristo. No princípio não foi assim. Ou seja, segundo Kardec, na origem da humanidade, quando esses homens ainda não estavam corrompidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e vivendo segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia, do amor e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio, pois que até o texto bíblico afirma uma situação em que poderia dar-se o repúdio, na do adultério. Kardec, porém, irmãos, nos esclarece tal concessão. Disse ele: ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. A lei mosaica de Moisés proíbe o homem de casar-se com uma mulher repudiada, mas deve-se considerar os costumes e o caráter do homem daquela época. Justamente era a parte mais fraca. Justamente por ser a parte mais fraca, a mulher. Então, segundo Kardec, desejando-se abolir essa prática bárbara, criou-se uma penalidade que a substituísse, encontrando-a na desonra pública, que surgiria da proibição de um segundo casamento, uma segunda união. Era, segundo Kardec, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa essência, haveria de passar pelo crivo do tempo, ou podemos dizer, pela régua do tempo. Irmãos, todos nós temos de aprender a viver em sociedade, começando com os animais irracionais, com o vegetal, o mineral e com todos os seres humanos. Pois as reencarnações e determinadas leis são limites que Deus criou para nos proteger. E principalmente de quem? De nós mesmos. Para isso, existem as leis morais que servem para permitir ao homem a evolução. Ora, tudo o que Deus faz é perfeito. Ele nos fez perfeitos e essa perfeição vive dentro de nós, adormecida. Nós nos transformamos em criaturas não muito sociáveis e fazemos mal aos nossos semelhantes e a nós mesmos. Ocorreu-me uma frase que acredito todo mundo conhece. A semeadura é livre. A colheita, porém, é obrigatória. Estamos aqui, irmãos, neste planeta que evolui juntamente conosco para aprendermos de novo a viver com nossos semelhantes e a respeitar a vida em geral. Carlos Alberto Contieri, no site alfaomega.org.br, coincidentemente, sobre o mesmo texto evangélico em estudo, escreve que podemos entendê-lo
como sendo um diálogo didático, pelo qual Jesus buscou instruir os discípulos a se comportarem em conformidade com os seus ensinamentos. Em relação à pergunta proferida pelos fariseus a Jesus, diz-nos Contieri que ela foi certamente mal intencionada, pois queriam colocá-lo à prova, para se encontrar um motivo de condená-lo à morte. Podemos verificar esse contexto em Deuteronômio, capítulo 24, versículos de 1 a 3, a saber: Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ela irá, e então poderá acontecer que case com outro homem, e que este também não goste mais dela e se divorcie. Ou então poderá acontecer que esse novo marido dessa mulher morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá se casar de novo com essa mulher. Ela é impura para ele. Casar-se de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. É preciso lembrarmos, irmãos, que esta é a lei mosaica de Moisés. Carlos Alberto finaliza dizendo que a resposta de Jesus desconcertou os que queriam colocá-lo à prova, pois tal resposta protege a parte mais frágil em semelhantes casos. Jesus restabelece a questão, não sobre a ordem jurídica, mas sobre a ordem da criação. Portanto, a questão fundamental é reconciliar tudo com o ideal do reino de Deus, com o ideal cristão. Trata-se de entrar na dinâmica do olhar divino sobre o ser humano, tal qual pode ser apreendido pelos relatos da criação. Nesse ponto, irmãos, lembrei-me que expositores espíritas como Rossandro Klinge e Haroldo Dutra têm dito que Jesus foi o primeiro feminista da história. Ou seja, ele foi o primeiro que defendia as mulheres. Queridos irmãos, é preciso entendermos que, na verdade, só em função de um amor abençoado por Deus, o homem decide deixar seu pai e sua mãe para unir-se a uma mulher e vice-versa. Essa aliança é feita nos corações. Deus é quem une o homem e a mulher numa só carne, através do anel dessa comunhão. Será que essa união, por conta de um amor sincero, sempre existiu? E dos tempos bíblicos até os dias de hoje, na cultura de todos os povos, o casamento segue esse princípio? Veremos sobre isso mais adiante. No artigo intitulado
Qual o papel da mulher na época de Cristo, organizado por Ana Lúcia Santana, a quem agradecemos desde já? Veremos estarrecidos que a mulher entre os judeus era não mais que um objeto pertencente ao marido, como seus servidores, suas edificações e demais posses legais. Devia ao esposo total lealdade, mas por princípio considerada era como naturalmente infiel, desvirtuada e falsa. Por esta razão, suas palavras diante de um juiz tinham pouco valor. Até nos momentos das refeições, a mulher era isolada, pois ela não podia se alimentar ao lado dos homens. Consequentemente, ela permanecia em pé, pronta para ajudar o marido a qualquer instante. Nesta época, mesmo a mulher sendo fidelíssima ao esposo, se este fosse dominado pelo espírito do ciúme, como está descrito na lei mosaica, sob o título de a oferta do ciúme, ele poderia levá-la diante do sacerdote, mesmo sem nenhum testemunho ou flagrante. E realizar-se-ia então esta oferta ritual. Desta forma, ela ficaria para sempre marcada e amaldiçoada diante da sociedade judaica. No livro Fundamentos Bíblico-Teológico do Casamento e da Família, organizado por Jorge Maldonado, que é pastor, sociólogo e terapeuta familiar, ele escreve: no compromisso nupcial de dois jovens, compromisso esse que era um contrato feito diante de duas testemunhas, e podemos considerar agora, né, o acordo nupcial, né, pré-nupcial de hoje em dia, né? O casal trocava anéis ou braceletes. Uma soma de dinheiro, denominada morrar, tinha que ser paga pelo noivo ou por sua família ao pai da noiva. Às vezes, esta importância podia ser paga em forma de trabalho. Trago-lhes, irmãos, portanto, um exemplo desse pagamento em trabalho. E voltemos aos textos bíblicos, né? Em Gênesis, capítulo 29, versículos de 20 a 26, consta que Labão quase quebrou este costume, pois assim que seu sobrinho Jacó lhe serviu durante 7 anos por causa de Raquel, e estes anos lhe pareciam poucos dias, pelo muito que a amava, ele disse a Labão certa noite: dá-me a mulher, Raquel, porque o tempo já está cumprido, para que eu a tome por mulher. Quando amanheceu, eis que era Léia, irmã de sua pretendida. Pelo que perguntou Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Por que então me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Não se dá a menor antes da primogênita. E o que aconteceu depois
é que Jacó teve que trabalhar mais 7 anos de graça para Labão, até poder ter em seus braços a sua amada Raquel. No início do império, já era possível perceber aspectos da crise pela qual atravessava a instituição matrimonial. O próprio imperador Otávio César, que vivera de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, preocupado com a situação, fez uma série de revisões nas leis que regulamentavam o comportamento social, tentando resgatar os valores aristocráticos. Isso inibiu o casamento entre pessoas muito jovens. E a frequente mudança de matrimônio impôs um limite aos divórcios. Ele próprio reconheceu publicamente os escândalos da casa imperial quando baniu sua filha Júlia por suas orgias noturnas. Posteriormente, também o fez o imperador Nero, que vivera de 54 a 68 depois de Cristo, através da denúncia do adultério da sua esposa Otávia. Em relação ao texto evangélico, tema do nosso estudo, desejo elencar alguns comentários interessantes, pensados do site igrejadracena.com.br, onde consta que Jesus recusou-se a pactuar com a mentalidade de certas correntes rabínicas de sua época, no tocante à indissolubilidade do matrimônio. Isto é, o divórcio não estava originalmente nos planos de Deus. Se a humildade fosse menos obstinada e mesquinha, seria desnecessário prever o direito do homem de repudiar sua mulher. O casal cristão, pelo contrário, interessa-se por conhecer aquilo que pode uni-lo mais ainda, de forma a consolidar a união realizada por Deus. E nada poderá separá-lo. Como se desenvolveu o ministério de Jesus nesse ambiente? Jesus validou a instituição familiar. Ele mesmo chegou ao mundo através de uma família, onde, além de pais, teve irmãos e irmãs. Quem quiser pode consultar lá em Mateus, capítulo 13, versículos 55 a 57. Jesus experimentou uma infância de crescimento integral, tanto físico como intelectual, social e espiritual. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Como adulto, ainda que como rabino itinerante, sem lar fixo, podemos ver em Lucas, capítulo 9, versículo 58. Ele soube desfrutar da hospitalidade de um lar. Queridos irmãos, gostaria de dizer-lhes que o mais bonito, o correto e ético aos olhos de Deus seria que todas as uniões fossem baseadas no amor verdadeiro, sem segundas intenções. E que, conforme o projeto divino, tais matrimônios correspondessem a uma união tão profunda entre os parceiros, a ponto de se tornarem realmente uma só carne, ou seja, uma só pessoa.
e que formassem suas próprias famílias. Quão bonito seria se fosse um amor de ou para outras vidas, conforme um caso verdadeiro do nosso querido Chico Xavier. Contar-lhes-ei resumidamente. No livro Momentos com Chico Xavier, seu autor, Adelino Silveira, conta que em 1997, numa terça-feira à noite, tendo ido fazer uma visita ao Chico, este relatou o seguinte caso verídico. Sua genitora, Maria João de Deus, durante o dia havia aparecido a ele, Chico Xavier, dizendo-lhe: meu filho, após tantos anos de estudo no mundo espiritual, estou me formando assistente social. Venho me despedir e dizer que não mais aparecerei a você. Imagine você que seu pai precisa renascer, mas disse que só reencarna se eu vier novamente como esposa dele. Fui falar com a Cidália, sua segunda mãe, que criou vocês com tanto carinho, jamais fazendo distinções entre os meus filhos e os dela. Aí ela contou-me que também precisa renascer. Conta o autor que a essa altura da narrativa ele estava banhado em lágrimas, e o Chico também. E que o grande médium continuava a falar de sua mãe, dizendo que Dona Maria lhe dera a seguinte informação: meu filho, seu pai vai reencarnar ainda neste ano de 97. Vou ficar junto dele por aproximadamente 3 anos e renascerei em seguida nos primeiros meses do ano de 2000. O Chico, preocupado, questiona ainda ao espírito de sua mãe, com aquele jeito mineiro dele, né? E humilde. Mas a senhora já sofreu tanto. Vai renascer para ser esposa e mãe novamente? E ainda casar de novo com o mesmo marido? Segundo Adelino Silveira, o Chico Xavier contou-lhe que o espírito de sua mãe finalizou a conversa simplesmente dizendo: são os sacrifícios do amor. Até um dia, meu filho. Nesse momento, conclui o autor, Chico Xavier e ele desandaram a chorar. Gratidão a todos vocês, queridos irmãos, pela caridade da atenção. Logo após a prece final, eu desde já antecipo o meu pedido de uma boa tarde e uma abençoada semana a todos nós. Faremos então, já que não temos dirigente hoje, a prece final. Agradecendo a nosso Deus, Pai, Criador, a Jesus Cristo, seu Filho muito amado, por estes momentos de estudo, de aprendizado, pelo menos por estes breves momentos em que podemos elevar o nosso pensamento ao mais alto, pensando e desejando em nos melhorarmos um pouco, em corrigirmos, talvez, algumas atitudes equivocadas. Então, Senhor, abençoa-nos, fortaleça-nos neste momento. Conceda a sua paz, o seu amor, a sua bênção, a presença sempre amável e bondosa dos amigos espirituais ao nosso lado,
quais sejam esses os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, para nos orientar, para nos intuir, a não seguirmos determinado caminho, ao tomarmos uma atitude correta e não a errada. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, fortaleça-nos sempre a termos momentos de paz, de alegria e de compreensão. A aprendermos no campo, na janela para o mundo que é o web, as coisas boas que podemos auferir dali e não as coisas ruins. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos nós. Amém. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.